Pessoal, vamos continuar o nosso estudo do Apocalipse, terminando ainda o capítulo 12, não é isso? Nós ficamos no versículo 14. Eu vou repetir o 14, que é para a gente pegar o fio da meada, né? Não perder o raciocínio, ó. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, que é 1 ano, e tempos, 2 anos, aqui já formam-se 3 anos, e metade de um tempo, que são 6 meses, então são 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Ou seja, a mulher, que é a igreja, tem 3 anos e meio fora da vista da serpente, ou seja, até aí ela consegue ter voz, tá? E eu já falei que o deserto é lugar de, de preparação, de provação, né? E Deus sustenta a mulher até ali. Não é que ele desampara a igreja nem a palavra dele, não é isso. Mas até ali ela ainda tem força, pessoas ainda se convertem. Eu quero que vocês observem também que o 14 está repetindo o 6 aqui, ó. Depois que Jesus Cristo é arrebatado, não é isso? Aí depois o desfecho é que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. A mesma coisa que diz no 14. Para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que vai dar 3 anos e meio. Está dizendo a mesma coisa do 14. Então, já eu mostro para vocês um desenho que eu fiz, tá? Então, depois do 14 vem o 15. E a serpente ficou furiosa porque até aqui, até a metade da semana, ela não consegue calar a mulher definitivamente. Então, o que ela faz? E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Gente, água, rio, mar, lago, seja lá o que for, entrou água, se refere a multidão, a pessoas. Então, esse rio aqui é os ímpios. Por quê? Porque da boca da serpente que saiu. Então, a gente entende que são os falsos profetas atacando as escrituras, que é a mulher, ou igreja, ou o povo de Deus, que tudo isso dá no mesmo. Como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, fizesse ela cair pelo monte de pessoas atacando, indo atrás. Vamos lá. E a terra, agora essa terra aqui é a terra produtiva, que é a própria igreja, ajudou a mulher, ajudou-se a si mesmo, os que ficaram firmes, e a terra abriu a sua boca, agora é a boca, a palavra da terra que engole, que faz fechar a boca dos falsos profetas. E tragou o rio que o dragão lançara da sua boca, ou seja, boca contra boca, argumento contra argumento. E o dragão irou-se, agora chega o momento que entra os últimos 3 dias e meio, que a mulher já não vai ter mais voz. Vamos lá. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que sobraram firmes na fé. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus. Gente, guardar os mandamentos de Deus é fazer toda a vontade de Deus escrita nesse livro de Gênesis e Apocalipse. Não pegar só os 10 mandamentos, tá? Quando está falando dos mandamentos de Deus, é tudo o que Deus manda que faça, né? Inclusive, as coisas que Jesus Cristo fala na nova aliança. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem em si, no caso, receberam o testemunho, receberam de bom grado no Espírito, e tem o testemunho de Jesus Cristo, que a gente já viu que é o Espírito de profecia na pessoa. O Espírito que recebe a profecia de bom grado, recebeu o testemunho de Jesus em si, automaticamente recebeu em si o Espírito de profecia, ou seja, crê nas profecias relacionadas a Cristo, tá? Então, aqui a gente encerra o capítulo 12, vamos para a tabela. Vamos ver os pontos que ficaram.
importantes, né, para anotar. Apocalipse 12:1. Mulher vestida de sol. Igreja com luz própria dada por Deus. Nascemos para refletir a glória de Deus. O sol é uma das figuras que a igreja é representada na terra. Então, quando a gente vê a mulher revestida de luz, então a gente já está vendo que toda a natureza no Apocalipse, ela está como um simbolismo tanto para os perdidos como para os salvos, tá? Então, quando ela está revestida de luz, a gente está vendo, pela luz do sol, a gente está vendo que o sol representa, neste momento aqui, a igreja, né? Porque ele dá luz forte, luz própria. Então, você pode buscar respostas em Apocalipse 6:12, que você vai ver que nesse caso aqui, o contrário, para que você entenda isso, você pode ir para o contrário. Quando diz que o sol escureceu, que ele, nesse caso, são os ímpios. Então, aqui a mulher está revestida de luz e cá os ímpios escurecem, que é o sol também. Em Jó, você vai ver algo se referindo aos justos e ao sol do meio-dia, a luz do meio-dia, que é a mesma coisa, a luz do sol. 11:17, Jó 11:17, Salmo 37:6. Deixa eu tirar essa parte aqui de baixo, para não atrapalhar, depois eu pego ela. Vamos lá. Então, aqui é a mulher como a lua debaixo dos pés. Então, nós somos sol, nós somos lua, com brilho, né? Com glória. Igreja sobre a luz, refletindo a glória de Deus, que é a mesma coisa, né? Deus nos cobre de luz e nós refletimos a luz dele. Então, você pode pegar duas referências. Apocalipse, aliás, várias, né? Apocalipse 6:12, Salmo 119, 105, Provérbios 6:23. E aqui eu botei o inverso, que é a lua como sangue, que se refere morte, se referindo os ímpios. Então, a lua, horas com luz, se referindo para os salvos, e a lua como sangue para os ímpios. Apocalipse 12:2. Aqui eu separei, porque não ia caber tudo, mas é um também, viu? 1 em 1. Agora é o 2. Mulher grávida com ânsia de dar à luz. Igreja na velha aliança que anunciava, ou seja, gerava a vinda do Messias. Isaías 9:6, você vai ver Isaías profetizando a vinda de Jesus. Então, isso era como se tivesse o Velho Testamento gerando. E também tem outros profetas. Então, eu só peguei esse aqui, que é o mais conhecido, né, das profecias. Essa de Isaías a respeito de Jesus é a mais conhecida. E também a lua aqui. Onde eu tô, gente? Eu tô subindo, é aqui, né? Isaías 9:6 e outros profetas. Salmos 2:7, Atos dos Apóstolos 13:33. Vamos lá. Apocalipse 12:3. Grande dragão, foi esse que eu li, não foi? Mulher grávida com ânsia de dar luz, que é as profecias a respeito acerca de Jesus, tá? Grande dragão vermelho, Satanás representado pela cor do sangue, que é morte. Isaías 1:18, o pecado dos justos são perdoados. Eu fiquei sem entender o que era que eu estava querendo dizer. Gente, deixa eu adiantar, senão vocês podem ficar confusos, sem entender o que eu estou querendo dizer aqui. Eu botei isso aqui para eu lembrar do que se trata. Em Isaías 1:18, vai falar que ainda que os pecados dos justos, daqueles que perdoam e mudam de vida, sejam vermelhos como a escarlata. Escarlata e vermelho é a mesma coisa. Escarlata é um vermelho bem intenso, tá?
eles são perdoados. Escarlata e vermelho é a mesma coisa. Então aqui você vai ver que os pecados dos justos são perdoados. Isso aqui é só para ver que o dragão vermelho se trata realmente de pecado e de morte espiritual. Apocalipse 12, 3. 7 cabeças e 10 chifres. Então, as cabeças tinham 7 diademas, tá? Cada cabeça representa a atuação de Satanás nos 7 períodos da terra. Os diademas, por ter sido feito rei, ou seja, ele foi rei em cada fase da terra. Rei para quem, gente? Rei para os reis da terra, tá? Ele foi feito rei. E os 10 chifres, os piores falsos profetas nos últimos dias, que são os últimos 3 dias e meio, que é a segunda fase da semana. Esqueça o número 10, viu, gente? Esses 10 aqui é figurado. Os chifres eu já falei, porque o falso profeta, ele ataca a verdade e se defende com a mentira. Então, por isso o chifre. Agora, esses 10 é um número simbólico. São os últimos falsos profetas que serão os piores. Então, por isso, os 10 chifres. Então, você vai encontrar a resposta para isso em Apocalipse 13, 1, 17, 3, Apocalipse 17, 12. Vamos lá para o finalzinho. Estamos chegando no finalzinho. Que eu tenho outra coisa importante para mostrar para vocês, algo que eu desenhei. Apocalipse 12, 4 fala: sua cauda levou a terça parte das estrelas do céu. Significa o quê? Satanás levou após si uma grande parte, esqueça a terça parte, uma grande parte das estrelas do céu. Então aqui, quem é as estrelas? Anjos que habitavam nas alturas. E ao mesmo tempo, está falando das duas coisas ao mesmo tempo, porque a história se repete aqui na terra. E ao mesmo tempo, levou sobre si uma grande parte dos anjos do céu aqui na terra. Ou seja, ele conseguiu tirar de dentro da igreja, de forma simbólica, a terça parte. Porque o céu, gente, aqui na terra é o povo que é igreja, tá? É o povo que é igreja, que é corpo de Cristo. Aí chama de céu aqui na terra. Então Satanás conseguiu tirar do céu mesmo, literalmente, né? Uma boa parte dos anjos, a terça parte é simbólico. E aqui no céu da terra, que é o corpo de Cristo, a igreja, ele vai conseguir tirar uma grande parte, né? Tem conseguido, né? De dentro, e esses que saem se tornam falsos profetas. Vamos lá. Do céu aqui na terra, que é, aí eu botei igreja, tá? Então, você vai encontrar nas referências Apocalipse 6, 13 e Judas 1, 13. Você vai ver Judas explicando direitinho como é que ficam as pessoas que saíram da igreja. E ele chega a chamar de estrelas errantes. O que é estrela, gente? Não é anjo? Não é o simbolismo de anjo? Então, e ele está chamando os seres humanos aqui de estrelas. Vamos lá. Apocalipse 12, 6. O que significa o deserto? Lugar de provação, lugar onde o ser humano se conhece a si mesmo. Então, vamos para Deuteronômio 8, 2 e 3. Leia, gente, leia Deuteronômio 8, 2 e 3 e veja o que Deus está dizendo sobre o deserto para o povo. Apocalipse 12, 7. Batalha no céu com Miguel e seus anjos e o dragão com seus anjos. Isso foi o quê? Uma batalha de argumento. Gente, no céu não teve batalha de espada, tss, outro tss, e caindo. Não. Lá no céu não tem morte, não tem dor física. Então isso seria inútil. A batalha no céu foi desde que Satanás quis o lugar de Deus e ele começou a argumentar com os anjos para eles ficarem contra Deus. E aí Miguel e seus anjos entraram nesta batalha de argumento, né? Para desfazer aquilo que Satanás estava dizendo no céu. Então a batalha foi essa, tá? Então vamos lá.
Então, é batalha de argumento no céu das alturas, e ao mesmo tempo, batalha no céu, igreja com o dragão, Satanás e os seus anjos da terra. Então, você vai ver que começa Deus avisando isso desde o início. Gênesis 3:15, Apocalipse 12:17. Duas asas de grande águia. Então, foi dada à mulher duas asas de grande águia. Então, é o voo adulto, fortalecido da igreja, para que ela passe para a última fase da igreja aqui na terra. Isaías 40:31. Você vai ver Deus dizendo que os dele voam alto como águia. No livro de Isaías. Apocalipse 12:15. A serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, que quer dizer, argumentou através de muitos falsos profetas contra a igreja. Esses são os chamados anticristos ou falsos profetas. Gente, deixa eu mostrar logo aqui, espera que eu comento isso. 1 João 2:18. Aqui encerra. A gente vê falar em três figuras no Apocalipse. Falsos profetas. O anticristo eu acho que não fala no Apocalipse, fala nas cartas. Falso profeta e a besta, e nós sabemos também que tem o anticristo. Tem gente esperando que o anticristo seja alguém, que o falso profeta seja alguém, e geralmente estão esperando que seja alguém do governo. O que o governo tem a ver com a igreja? Tudo bem, tem profecias relacionadas, porque o governo são aqueles que ditam normas, leis, regras que contrariam, muitas vezes, as normas, as regras de Deus, tá? E também pode influenciar as pessoas a começarem a, como é que se diz? Eu poderia até dar exemplos aqui, eu não quero dar porque eu não sei nem se o vídeo vai ficar de pé, se eu falar. Mas começar a combater, influenciar pessoas em certas coisas que desagradam a vontade de Deus. Pronto, falei, é isso. O governo vai entrar nessa parte, né? E pode perseguir cristãos, isso pode acontecer. Perseguir os cristãos a gente está vendo, né? Tem outros países que são piores do que o Brasil. No Brasil também pode acontecer, sim, uma perseguição muito grande aos cristãos. Mas o que o Apocalipse está falando de falso profeta, gente, é de gente que conhece isso aqui, ó. Povo que já foi, que já fez parte disso aqui. Povo que agora está com outra mentalidade, que não consegue mais falar as verdades da Escritura, que modificou, como é que se diz assim, o comportamento da igreja, né? Que prega um evangelho que não leva a pessoa à cruz, aquela morte para o eu dela, para seguir a Cristo, e sim que prega muito também sobre, são várias formas bem sutis de se pregar com o nome de Cristo, com amor, com tudo bonitinho, só que desviando da verdade sem a pessoa perceber. Então, por que o Apocalipse está alertando? Porque os últimos profetas são os que são mais astutos, os mais sagazes, que vão pregar de uma forma que quem não tiver firmado na verdade vai cair no argumento, tá? Então, assim, a besta, o que é a besta? Já avisei, é um poder de Satanás, que o homem deu a Satanás e que agora Satanás devolve para o homem, para que o homem possa agir por ele. O falso profeta está no singular, porque é silepse de número, é todo, vai ser muitos, como gafanhoto, gente. Você já viu uma praga de gafanhoto? É muito gafanhoto que devora rapidinho, assim, ó, aqueles gafanhotos que devoram rapidinho uma plantação. Então, eles vêm para devorar. Só que eles vão devorar quem? Aqueles que vão acreditar neles, os que não andam vigiando aqui dentro, olhando isso aqui. E como é que se diz?
A mesma coisa de anticristo. Anticristo já é o falso profeta. Anticristo é todo aquele que prega contra Cristo, contra a palavra de Cristo. Gente, só que detalhe, é disfarçado de anjo de luz. É disfarçado que, se possível for, enganaria até os escolhidos, de tão bem argumentado que é. Não é dizendo, porque Cristo não existe, ou porque Cristo não era bom, porque Cristo isso. Não é falando mal de Cristo, é falando um bem de Cristo, porém não falando corretamente. Lembram do livro de Jó? O livro de Jó, eu fiquei confusa muito tempo com aquele livro, que eu falei, mas não é possível uma coisa dessa. Por que os amigos de Jó foram, como é que se diz? Deus não gostou do que os amigos de Jó disseram e disse que quem falou certo sobre Deus foi Jó e não os amigos. Os amigos de Jó defenderam Deus o tempo todo. Muitas vezes a pessoa está falando em nome de Deus e contra Deus. Contrário a quem realmente é Deus. Contrário ao que realmente Deus quer que faça. Entendeu? Então é uma coisa muito bem trabalhada. Lembrando, gente, que os amigos de Jó não eram falsos profetas. Eles tinham uma opinião equivocada a respeito de Deus. Eles estavam pensando que estavam ajudando, defendendo Deus, tá? Eles não eram inimigos de Jó e nem eram inimigos de Deus. Mas eu estou lembrando deles a exemplo, porque o anticristo não vai se colocar contra Cristo, porque isso é muito óbvio para os salvos. O Satanás quer derrubar os salvos. E qualquer salvo que ouvir alguém falando mal de Cristo não vai cair nessa conversa. Então, o que ele faz? Ele tenta falar de Cristo, do amor, ele fala sobre tudo, gente, mas sempre há alguma mentira misturada, tá? Então, é por isso que a gente tem que ficar de olho. E dá para eu mostrar para vocês aqui agora, ó, isso aqui que eu fiz. Eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês peguem uma folha, pinte aqui assim de preto, como se fosse trevas, e vá até aqui. Então, vocês vão dividir isso aqui em 7. Procure dividir mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Para dar certinho assim. Quando chegar no último, aqui é o 6º. Quando chegar no último, você vai dobrar o espaço. Então, isso aqui é a primeira fase da igreja na terra. Aqui, ó, essa bolinha, digamos que é a criação, toda a criação, e depois que Adão e Eva pecam. Então, aqui começa a igreja, a primeira fase da igreja. Aqui está a criação e antes havia trevas, tá? Então, começa primeira fase, segunda fase da igreja, terceira fase, quarta fase, quinta fase, sexta fase e sétima fase. A sétima fase é a fase maior da igreja. É como se fosse dobrada. Eu botei essa linha aqui, ó, esses tracinhos bem de leve aqui no meio, é porque essa é considerada a última semana do mundo, simbólica, que tem 3 dias e meio aqui e 3 dias e meio aqui, tá? Aqui é chamado de uma semana pela profecia de Daniel. Então, aqui no meio, você põe uma cruz que o sacrifício diário é tirado aqui, ou o Espírito Santo é tirado aqui. E aqui você põe uma seta que é consumação dos séculos, que é no final da semana, como a gente viu em Daniel. Então, a mulher igual igreja, a primeira fase da igreja, mulher igual igreja, a segunda fase da igreja, a terceira até o final, né? E aqui, primeira fase do deserto. Aqui não é o deserto? Deus não sustentou a mulher até aqui? Até 1260 dias, que dá 3 anos e meio, até aqui ela é sustentada. Daqui para cá, ninguém ouve ela mais. Então, você bota aqui, ó, mulher igual igreja, primeira fase do deserto, e aqui você bota a segunda fase do deserto. Gente, copie isso, viu? Copie isso porque vai ser bom para você. Vamos lá. O que acontece aqui também? Grande dragão vermelho. Então, o dragão, que é a serpente, que a Bíblia diz diabo e Satanás, Deus fala já em Gênesis, colocarei inimizade entre ti e a mulher.
Ou seja, a partir do momento em que Eva pecou. Então a igreja começa ali. Então o grande dragão vermelho aqui atacou a igreja, o grande dragão vermelho atacou a igreja. Por que vermelho? Está escrito isso no Apocalipse 12, esse que acabamos de ler. Grande dragão vermelho atacou a igreja aqui, atacou a igreja aqui, atacou a igreja aqui, atacou a igreja aqui e atacará a igreja aqui, nesse tempo aqui. Vamos lá. Eu estou botando as palavras do capítulo 12. Primeira cabeça com diadema. Então, eram 7 cabeças com 7 diademas. Então, ele foi o que, gente? Rei em cada tempo. Fizeram dele rei. Os dele fizeram ele reinar. Quem faz ele reinar é o povo. Primeira cabeça com diadema, segunda cabeça com diadema, terceira cabeça com diadema, quarta cabeça com diadema, quinta cabeça com diadema, sexta cabeça com diadema, sétima cabeça com diadema. E aqui você vai colocar os 10 chifres, tá? Onde está desta linha para cá, que são os últimos falsos profetas que vão atuar nesses 3 dias e meio. E mais para frente eu vou provar isso para vocês, tá? Nesses últimos 3 dias e meio estão os piores falsos profetas, tá? E você vai fazer escurecer isso aqui e aqui. Então, assim, a Bíblia fala que Satanás, ele veio do céu para a terra quando teve a batalha no céu, ele veio para cá. Então, essas trevas se chama ao mesmo tempo abismo. Aí ele veio. Gente, não é que ele está debaixo da terra enterrado, não. Num poço debaixo da terra, não. Eu botei aqui para não atrapalhar, para não pintar isso aqui tudo de preto, né? Mas aqui significa que ele veio antes de Adão e Eva. Aconteceu a batalha no céu, ele veio e aqui ele começa a acompanhar a igreja. Então, ele vem acompanhando a igreja. Quando chega aqui, que é a última semana, note que eu pintei de mais escuro. Então, ele vai estar bem pior e eu vou mostrar o passo a passo. Então, por enquanto, faça isso. Faça esse desenho, anote essas coisas que eu botei. Não esqueça de botar a cruz aqui. Significa que essa cruz só está até aqui. O sacrifício diário é só até aqui. O sacrifício diário ou contínuo, a mesma coisa. Aqui embaixo, faça isso, ó. Venha com um quadrado depois e coloque, não tem 2? Faça um quadrado aqui. Ok, mais 2, outro quadrado, mais 2, outro quadrado. E aqui não tem 2, porque aqui não está dobrado o tempo, essa última semana, essa última fase não está dobrado. É como se você pegasse 2, note que os quadrados ficam do mesmo tamanho. Então, faça esse desenho, porque a gente vai colar aqui o capítulo 12 e o capítulo 13, que é o próximo. A gente vai aqui, essas informações é do capítulo 12. Eu vou juntar aqui o capítulo 13 e o capítulo 17. Eu já tenho isso aqui pronto, tá? É só emendar. Depois eu mostro isso aqui que eu fiz sobre o capítulo 17. Então, aqui eu vou colocar o 12 e o 13 juntos, que você vai ver a semelhança entre o 12, o 13 e o capítulo 17, tá? Que o Apocalipse, como eu falei, ele vem repetindo as mesmas coisas, né? Na verdade, o capítulo 17, ele é a repetição do 13, embora com mais informações, tá? E então é isso. Então eu volto, gente, copie, faça isso, tá? Vocês vão entender porque é necessário pintar isso aqui de preto, essas trevas aqui, porque é necessário aqui escurecer mais aqui as trevas, tá? Porque é necessário dividir isso aqui, que a gente já entendeu, né? Que Deus já começa o Apocalipse falando de 7 igrejas, né? Quando ele, na criação, ele chama a criação de 7 dias, e aí a gente entende que o mundo vai passar em 7 fases, né? E eu já mostrei outras passagens para você, e a profecia de Daniel não deixa dúvida que o mundo foi feito para passar em 7 fases, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e essa 7. E essa linha aqui, coloque ela bem mais escura, porque isso aqui também, eu vou explicar o porquê que eu coloquei essa linha mais escura. Ela representa algo, tá, gente? Então, é isso. Depois eu volto com o capítulo 13, que vai ficar muito bom.